Olha, muita gente sabe da importância do consumo de água para prevenir problemas. E pouca gente sabe que tipo de alimento pode causar problemas, como, por exemplo, o cálculo renal, que provoca muita dor, em muitos casos, e exige um tratamento de saúde para se livrar desse problema. Cálculo renal, minha gente. Vamos tirar mais dúvidas a respeito desse assunto. O Hospital São Marcos nos ajuda a esclarecer mais a respeito deste assunto. Nós estamos recebendo aqui o Dr. Fábio. Obrigado, Dr. Fábio, por vir. Está vindo aqui ao Jornal do Piauí. Dr. Fábio Augusto Brito, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí, Dr. Fábio. Bom, primeiro que, Dr. Fábio, as pessoas sofrem com esse problema do cálculo renal, que pode trazer dores e que é provocado geralmente por hábitos do próprio paciente. Isso, né? Basicamente quem forma cálculo é quem bebe pouca água, né? Quem come muito sal, quem ingere muita proteína, quem não tem o costume de ingerir sucos, frutas, verduras, uma dieta saudável, balanceada, né? Essas pessoas têm uma tendência a formar cálculos renais, ureterais, cálculos de bexiga. São cálculos que afetam o sistema urinário, né? Isso. Esses cálculos, em sua maioria, são formados nos rins, né? E eles podem migrar dos rins para os ureteres, para a bexiga e causar problemas, né? Causar as crises renais. Tá certo. Vamos ver aqui o sistema urinário do paciente. Como é que é composto esse aparelho urinário? Basicamente, todos nós temos os dois rins, né? Lateralmente, nas regiões lombares. E esses rins produzem a urina, né? São os filtros do nosso organismo. E essa urina, ela vai do rim até a bexiga para ser exteriorizada pela uretra através dos ureteres. Certo. Né? Então, aqui... Nós temos os rins, direito e esquerdo, os ureteres, né? Um de cada lado, e esses ureteres funcionam como um conduto, né, que leva a urina do rim até a bexiga. Pequenos cálculos que são formados nos rins, eles podem ser expelidos na urina, desde que eles sejam cálculos pequenos. Eles podem sair dos rins, migrar pelos ureteres, atingir a bexiga, e da bexiga eles são expelidos na urina. Tá, vamos ver então a próxima imagem que mostra mais ou menos como é que funciona, de que maneira que se afeta. A próxima imagem, por favor. Aqui. Bom, o cálculo renal, então, ele se forma aqui, doutor. Exatamente. O que é exatamente essa estrutura que se forma dentro do rim? Aqui a gente pode ver bem os cálices renais, né, e a pelve renal. Né? Onde fica a pelve renal? A pelve renal é essa região aqui. Certo. Tá? E aqui nós temos os cálices. A pelve é essa região maior. Tá? Os cálculos renais, eles são primariamente formados nos rins e diferem dos ureterais pelo seu tamanho, né? Os cálculos renais, eles podem atingir dimensões bem maiores, 8, 10 centímetros. Ele é composto de quê, o cálculo? Sua grande maioria de cálcio, de ácido úrico. Né? A grande maioria dos cálculos é composta dessas duas substâncias. Os cálculos ureterais, por sua vez, são primariamente cálculos renais, ou seja, formaram-se nos rins, e eles migram através dos ureteres, que são esses condutos. Aqui, seria aqui. Que levam a urina até a bexiga. Eventualmente, esses cálculos, se forem um pouco maiores, né, 8 milímetros, 1 centímetro, esses cálculos não conseguem chegar até a bexiga e ficam impactados, como a gente pode ver na imagem. Ficam impactados nos ureteres. E são esses cálculos que causam as crises renais, as cólicas renais, então, que fazem os pacientes procurarem o serviço de urgência com dor muito intensa, é um quadro bem exuberante. Bom, vamos ver então a próxima imagem, que vai nos explicar mais ou menos os sintomas. Como é que a pessoa identifica que elas têm um cálculo renal? O principal sintoma, como a gente pode ver na imagem, é a dor, né? O paciente tem dor forte em região lombar, pode ter dor nos flancos. Essa dor pode ser no abdômen inferior, ela pode irradiar, no caso dos homens, para a genitália, tá? Pode vir associado, normalmente, quando há uma crise renal, vem associada a náusea, a vômito. Se o paciente tem infecção, ele pode ter febre. E nos casos mais graves, em que os pacientes têm, às vezes, cálculos nos dois rins, que migram bilateralmente para os ureteres, esses pacientes podem chegar já em insuficiência renal. Que é irreversível. A insuficiência renal é reversível desde que esse paciente seja tratado adequadamente. Ou seja, se ele chegou com cálculo nos dois ureteres, ele está obstruído bilateralmente, então ele precisa ser desobstruído para que a urina possa descer normalmente
até a bexiga e ele possa voltar a urinar normalmente. Mulheres que... A cólica feminina, ela pode ser confundida, os sintomas podem se confundir e a mulher tem mais dificuldade de identificação desse problema? Tanto a mulher quanto o homem, inicialmente, ele pode confundir. Por exemplo, uma dor lombar, ele pode pensar que às vezes ela é mais anterior, ele pode pensar que é vesícula. Ou se é uma dor mais embaixo no abdômen, na fossa ilíaca direita, ele pode pensar que é uma apendicite, tá? Mas o importante é que os pacientes saibam que num caso de uma crise dessa, uma dor forte, com náusea, com vômito, que ele às vezes toma uma medicação em casa e não consegue aliviar essa dor, que ele procure um serviço de urgência para que seja feito o diagnóstico e instituído o tratamento adequado. Bom, a próxima imagem fala para nós a respeito do tratamento. O tratamento evoluiu, doutor Fábio? Hoje em dia, assim, a gente tem um arsenal de equipamentos para que a gente possa realizar esse tratamento da maneira menos invasiva para os nossos pacientes, né? Antigamente as cirurgias eram as chamadas cirurgias abertas, cirurgias convencionais, em que era necessário se realizar uma incisão muito grande, de 10, 12, 15 centímetros. Hoje em dia a gente consegue, através dos orifícios naturais, introduzir esses equipamentos, como a gente pode ver na imagem, né? Isso é um ureteroscópio. Ureteroscópio. Isso, esse equipamento a gente consegue acessar a via urinária, né? A gente consegue entrar na bexiga, a gente consegue acessar os ureteres, a gente consegue subir até o rim e através desse equipamento a gente consegue fragmentar o cálculo, né, e deixar esse paciente livre de cálculo. Esse equipamento nos proporciona, ele é acoplado a um monitor de vídeo, a uma câmera, então ele nos possibilita ter uma imagem bem nítida desse cálculo e através desse equipamento a gente tem um canal de trabalho que a gente consegue introduzir a fibra laser e fragmentar por completo esse cálculo. É destruído o cálculo renal? Exatamente, a gente literalmente pulveriza esse cálculo. Nós temos um vídeo que mostra exatamente como é que esse procedimento acontece. Olha aí, o vídeo, o que está acontecendo aí, doutor? Bom, aí a gente está no interior do ureter, a gente está vendo ali o cálculo, o amarelinho, a pedrinha, e essa fibra azul aí é a fibra laser. Você vê que a gente... É o laser. Exatamente. Fibra laser. É o que a gente tem de mais moderno, é um equipamento que nos permite uma precisão muito grande associada a uma potência muito grande. É um bombardeio, né? Exatamente. Esse equipamento, ele toca no cálculo, né? Externamente a gente tem um pedal que a gente aciona e nos permite literalmente pulverizar. Você vê que cada vez que ele toca no cálculo, o cálculo vai virando pó. E a gente consegue dessa maneira... em poucos minutos a gente consegue fragmentar um cálculo. Quer dizer que é rápido o procedimento? É bem rápido, em alguns minutos esse pó que fica, ele sai... Ele está saindo na urina, ele vai sair todo na urina. Entendi. Tá? Entendi. Bom, isso provoca dor, doutor? Não, esse é um procedimento que é feito sob anestesia, né? O paciente vai para o centro cirúrgico, é feito normalmente um bloqueio, uma raquianestesia, e é realizado o procedimento, é um procedimento, como a gente falou, não invasivo, não tem incisão. Muitas vezes o paciente vai para casa no mesmo dia, e pode voltar ao trabalho, pode voltar às suas atividades normais o quanto antes. Bom, mas então vamos agora à prevenção. Como é que você pode evitar que chegue a esse estágio? Primeiro, alimentos que são prejudiciais. Temos aqui a lista: carne vermelha, frituras, chocolate, cálcio, refrigerante e proteínas em excesso. O que é nessa lista de alimentos que favorece o cálculo renal, doutor? Carne vermelha, né, está relacionada à proteína, né? Você está ingerindo muita carne, ingere muita proteína, vem o sal junto, né? O chocolate, leite, derivados e principalmente pouca ingesta de líquido. Tá? Não é que você não possa comer carne vermelha, o problema é o excesso. Certo. Né? Quem come carne vermelha todo dia, quem come fritura todo dia, está mais sujeito, come chocolate todo dia e ao mesmo tempo bebe pouca água, né? Toma pouco líquido. Então essa combinação favorece a formação dos cálculos urinários. Quais são esses alimentos que são ricos em cálcio, você se refere? Cálcio, leite, derivados, queijo... Todos eles podem não é que eles podem ser consumidos, mas com moderação e sempre tomando cuidado com a ingestão de água. É necessário uma dieta balanceada, né? Nada, você não precisa exagerar em nada. Pode comer carne vermelha, pode comer, tomar leite, mas não exagerar em nenhum desse tipo de alimentos. Próxima informação diz respeito àqueles que são hábitos saudáveis. A dieta adequada, a ingestão de líquidos, consumo moderado de sal,
e atividade física regular. O sal pode ser também prejudicial para cálculo renal? Sem dúvida, a ingesta de sal em elevadas quantidades, ele favorece a maior absorção de cálcio, né, para o aparelho urinário. E dessa maneira, absorvendo mais cálcio para os rins, para o aparelho urinário, vai favorecer a formação de mais cálculos. Ideal é uma dieta balanceada, se tome aí pelo menos 2 litros de líquido por dia, você possa tomar bastante suco de fruta cítrica, em especial laranja, limão, que são as frutas que mais têm citrato. E o citrato é um protetor natural dos nossos rins, ele evita a formação de cálculos. Tá certo. Tá? Eu queria agradecer, doutor Fábio Augusto Brito, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Agradeço a todos lá no Hospital São Marcos, que faz esse tipo também de procedimento e de atendimento. Muito obrigado, doutor. Obrigado, doutor Fábio. Obrigado aí pelas informações de saúde.